As queimadas me deixam muito triste, porque nós estamos perdendo grande parte do nosso território. Não falo só enquanto Amazônia, mas território brasileiro em si, outros biomas como o Pantanal. O principal empecilho na defesa das florestas é a ganância das pessoas em lucrar sempre, que é um pensamento não indígena, é um pensamento europeizado, de lucrar, de ter bastante dinheiro guardado. Não é um pensamento indígena, porque o indígena ele pensa no dia, o que ele comer hoje, ele vai caçar para comer naquele dia, ele vai pescar para comer naquele dia. Não tem o pensamento de juntar riquezas, porque para nós a natureza sempre vai estar, só que isso está ameaçado agora. Se a gente perder isso, consequentemente a gente vai morrer, porque é um ecogenocídio, quando a nossa cultura morre. Então nós precisamos da floresta, nós precisamos da Amazônia, nós precisamos do meio ambiente, para que todo mundo fique em sintonia, sabe? Para que as coisas elas não entrem em colapso. Sateré-Maué. Inventores da cultura do Guaraná, o clã da Lagarta de Fogo. Tem muitas pessoas, ainda, que aceitam, respeitam os povos indígenas, e acreditam que nós temos a solução para o futuro, porque nós somos os principais defensores da floresta. Língua Sateré-Maué. O vocabulário Maué contém elementos completamente estranhos ao tupi, mas não se relaciona a nenhuma outra família linguística. Desde o século XVIII, seu repertório incorporou numerosas palavras da língua geral. Os homens atualmente são bilíngues, falando o Sateré-Maué e o português, mas, apesar de mais de 3 séculos de contato com os brancos, nas aldeias mais afastadas ainda se encontram mulheres que só falam a língua materna. Localização. Os Sateré-Maué habitam a região do Médio Rio Amazonas, em 2 terras indígenas, uma denominada Tiandirá-Marau, localizada na fronteira dos estados do Amazonas e do Pará, que vem a ser o território original deste povo, e um pequeno grupo na Ticoatá-Laranjal da etnia Munduruku. Os Sateré-Maué também são encontrados morando nas cidades de Barreirinha, Parintins, Maués, Nova Olinda do Norte e Manaus, todas situadas no estado do Amazonas. Segundo informações do Conselho Geral da Tribo Sateré-Maué, CGTSM, em 2014 a Tiandirá-Marau tinha em torno de 100 aldeias. Processo demográfico. A partir da década de 1970, intensificou-se a migração dos Sateré-Maué para Manaus. Em 1981, o antropólogo Jorge Osvaldo Romano contou 88 Sateré-Maué vivendo na periferia da cidade, principalmente no bairro da Redenção. No final da década de 1990, esse número cresceu significativamente, chegando a aproximadamente 500 Sateré-Maué. Estes processos migratórios se deram com acentuada liderança feminina, porque, chegando a Manaus, as mulheres tiveram mais facilidade de inserção no mercado de trabalho, trabalhando como domésticas. Grande parte desta população tem seu sustento baseado na venda de artesanato para os turistas. Além da população Sateré-Maué de Manaus, também é expressiva a presença desta etnia nas cidades mais próximas da Tiandirá-Marau, como Barreirinha, Parintins e Maués. Aí se instalam principalmente os jovens para continuarem seus estudos, com a vantagem de permanecerem próximos dos pais, que mensalmente vêm às cidades para receber salários, Bolsa Família e aposentadoria, podendo dar-lhes assistência. O gráfico no banner mostra de forma mais concreta o aumento da população Sateré-Maué. Em 1987 a população era de 4.710, já em 2014, 27 anos depois, os números se encontravam em 13.350, um aumento de 183,4%. Organização sociopolítica. Esta sociedade estrutura-se em clãs, os Yaunia, havendo uma hierarquia entre eles, onde o clã Sateré, Lagarta de Fogo, sobrepuja-se aos demais, uma vez que indica os bons Tuxauas. Os clãs estão presentes na cosmologia e são narrados nos mitos. Tratam-se, portanto, de clãs exogâmicos,
patrilineares e patrilocais, onde os homens permanecem no seio familiar e as mulheres casadas passam a viver num grupo de estranhos. No entanto, a regra da patrilocalida não é rígida, e é possível que os sogros atraiam seus genros para, por exemplo, aumentarem os sítios e as aldeias. Os Sateré Maué estão organizados sob a autoridade do chefe da família extensa, que reside em um sítio com sua família, congregando as famílias elementares dos filhos casados, chamado de Tuissa, Tuxaua. Ele organiza e orienta todas as atividades de sua comunidade. Também é atribuição do Tuissa solucionar os conflitos internos, manda construir as casas, assessorar a comercialização da produção agrícola dos seus familiares e agregados, promover os rituais. A autoridade política do Tuissa transcende os limites da aldeia, estendendo-se, conforme seu desempenho como chefe de comunidade e de acordo com as relações com os demais Tuissa, sobretudo, com o Tuxaua geral. O Tuissa tinha o poder de amparar os Sateré Maué e proteger o plantio do Varanã. Atualmente, cabe ao Tuissa ser o sustentáculo de sua comunidade, e fazer frente às pressões sofridas pelo contato com a sociedade envolvente. Padrão de ocupação tradicional. Tradicionalmente os Sateré Maué estabelecem-se em sítios. Nesses espaços cada família possui sua residência. A cozinha, construída a meio caminho entre a casa e o rio, onde os homens torram o guaraná e as mulheres a farinha de mandioca, e o porto, local às margens dos rios e igarapés. A subsistência das famílias baseia-se na agricultura, em que se destacam os plantios de guaraná e as roças de mandioca. A farinha é a base da alimentação, sendo também comercializada para as cidades vizinhas de Maués, Barreirinha e Parintins. Plantam ainda, para consumo próprio, o girimum, a batata doce, o cará branco e roxo, e uma infinidade de frutas. Atualmente, a maior parte das aldeias obedece ao traçado de um arruado, semelhante aos povoados da região. Aí, encontramos as residências, as cozinhas, os portos, igrejas de diferentes congregações, a escola e enfermaria. Assim como nos sítios, nos arredores das aldeias localizam-se as roças de mandioca e demais plantações, os guaranazais, e os pomares de cada família. O porantim. O porantim é uma peça de madeira com aproximadamente 1,50 metros de altura, com desenhos geométricos gravados em baixo relevo, recobertos com tinta branca. A tabatinga. Sua forma lembra a de uma clava de guerra ou a de um remo. Ele possui um leque de atributos. É o legislador social, e os Sateré Maué frequentemente se referem a ele como sendo sua constituição, sua Bíblia. Possui poderes de entidade mágica prevendo acontecimentos, e pode andar sozinho para apartar desavenças e conflitos em sítios distantes. Segundo os Tuxauas mais velhos, o primeiro porantim, o porantim Cesse, verdadeiro, foi talhado por Anomaki. Ouvindo a fala do Varaná foi escrevendo as tradições dos Sateré Maué. Nas leituras do porantim realizadas pelo Tuxaua Manuelzinho Miquiles, na época das invasões da F. Aquitânia, o Tuxaua contava que em tempos imemoriais Vassiri, ou Anomá, ou Anomaraíte, nomes diferentes dados para o herói mítico, que se confunde com Deus, guerreou com os viados, e sempre mudando de nome e utilizando diferentes estratégias e feitiços, conseguiu tomar a arma do clã dos viados, o Porantim. Varanã, Guaraná, Guaraná das Terras, Guaraná das Terras Altas e Guaraná do Marau, inventores da cultura do Guaraná. Os Sateré Maué transformaram a Paulinia cupana, trepadeira silvestre da família das sapindáceas, em arbusto cultivado, introduzindo seu plantio e beneficiamento. É possível ainda pensar que a vocação para o comércio demonstrada pelos Sateré Maué se explique pela importância do Guaraná na sua organização socioeconômica. Preparo do Guaraná. O sapó, Guaraná em bastão ralado na água, é a bebida cotidiana, ritual e religiosa, consumida por adultos e crianças em grandes quantidades. O processo para fazer o bastão de Guaraná envolve primeiro colocar os grãos da fruta no pilão, em seguida adiciona-se água e por último modela-se o pão de sapó. Cabe à mulher do anfitrião, ou a uma de suas filhas, ralar o Guaraná numa pedra que cabe na palma da mão, ou, mais recentemente, numa língua de pirarucu. Consumo do Guaraná. Fora das sessões cerimoniais de sapó, ele é utilizado nos resguardos das mulheres, durante a menstruação, a gravidez, o pós-parto e o luto. Caso algum participante da sessão de sapó não goste da bebida, não irá recusá-la, bebendo apenas um pequeno gole e passando adiante.
A última pessoa da rodada de sapó não deve devolver a cuia vazia para o dono da casa, sempre deixando um pouquinho de sapó. E os homens bebem sapó durante o regime que antecede a festa da tocandira, bem como quando estão se recuperando deste ritual, e quando acompanham suas esposas após o nascimento dos filhos. O vaima, que os Sateré-Maué referem-se como meter a mão na luva, ou festa da tocandira, coincidindo com a época do fabrico. Aqui, ó, são os meninos que vão passar a adolescência para ser guerreiro, para poder mostrar que são pescador, caçador. Aí eles mesmo que fazer o ritual deles. Caçar a tucandeira, trazer, quando chegar bota na água, amortece, para botar na luva da tucandeira. Aí que eles vão se passar para se ferrar. Está sendo preparado? Preparado. Só estão amortecidos, não estão vivos. Depois que a gente vai fumar o tauari com cigarro aí que você acordar. Para conversar com o guerreiro aqui, Anderson Sateré. Anderson, é verdade que esse ritual pode se repetir por 20 vezes? Sim, ele, desde quando comecei, ele tem que fazer as 20 vezes. São 20 vezes para terminar o ritual. Mesmo que, por um exemplo, na terceira vez ele não aguente ou na quarta, ele vai ter que continuar fazendo as 20? Tem que continuar até terminar, senão não é guerreiro. Agora eu queria que você falasse sobre o significado. São vários significados, não é isso? São, a primeira coisa, ela representa o casamento, né? A pessoa tem que casar, passar pelo ritual da tucandeira. A segunda, porque também se ele não passar, ele não vai sustentar a mulher, né? Tem que passar para poder ser o guerreiro. O papel na preservação da floresta. Os Sateré-Maué chamam o seu lugar de origem de Nuzóquim, morada de heróis míticos, localizado na margem esquerda do rio Tapajós, numa região pedregosa e de floresta densa, onde as pedras falam. O sudeste da terra indígena Andiramaral sobrepõe-se ao Parque Nacional da Amazônia, requerendo cuidados especiais para a preservação dos ecossistemas que se desenvolvem em microbacias, além de planejamento para a fiscalização de fronteiras. Além da problemática do desmatamento, a região do rio Aicurapá vem sofrendo pressão devido à expansão de frentes agropastoris, causando problemas ambientais ligados à extração de madeira e à existência de serrarias ilegais. A relação da Tiandiramaral com seu entorno merece atenção especial, sendo necessário identificar e localizar os vetores de pressão, destacando que há áreas de sobreposição deste território indígena como o Parque Nacional da Amazônia, 11%, e como a Floresta Nacional do Pau-Rosa, 3%. Os tratos ambientais que o comércio de Guaraná exige têm proporcionado uma revitalização da cultura do Varaná, com a implantação de práticas de etnodesenvolvimento que vêm sendo replicadas nos sítios e nas aldeias na Tiandiramaral. Território e história do contato com os brancos. Primeiro contato com os brancos na época de atuação da Companhia de Jesus, quando os jesuítas fundaram a missão de Tupinambaranas, em 1669. Primeiro, chegaram as tropas de resgate e as missões jesuíta e carmelita. Depois iniciou-se a busca das drogas de sertão, em seguida a extração da seriga, e finalmente a expansão econômica das cidades para o interior dos municípios, alocando fazendas, extraindo pau-rosa, abrindo garimpos, dominando a economia indígena. Fui forjado na guerra, na caça, na pesca e no plantar. Olhos do Guaraná, força errante, andante, o caminhar. Papagaio falante, lagarta de fogo a celebrar.